Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua presença em nosso meio. Peço que nos abençoe, que nos instrua, que nos guie, que o Senhor nos oriente, Senhor, e nos conduza em todas as coisas para a glória do teu nome, que te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje a gente vai trabalhar alguns capítulos, espero chegar até o fim do 17 ou perto do 18, porque aí a gente encerra a história de Abraão na próxima aula, ok? Hoje eu queria que vamos começar lendo exatamente esse texto aí, Gênesis capítulo 15. Aqui é uma aula que você lê muito a Bíblia, né? Até porque o curso é de Bíblia, não tem como correr dessa situação, muito pelo contrário, o que a gente mais faz aqui é ler o texto da Escritura Sagrada. Eu vou estar lendo a partir do verso 1, diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Verso 2: então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado será o teu herdeiro. Verso 5: então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rolinha, um pombinho. E trouxe-lhe todos esses, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E, pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. E servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Verso 14. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia ainda. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Ok? O texto ele começa exatamente com essa frase aqui, que ela já é uma frase que vai nos despertar a atenção, que ele usa essa seguinte sentença. Verso 1, o texto diz: depois destas coisas. A gente tem uma palavra aqui que esse depois aqui, ele é uma palavra que nós em hebraico vai chamar de ahá, exatamente isso, ó. Ahá. Entendeu? Se lê assim, A-H-A-R, ahá, certo? Então, isso aqui, essa palavra ahá, ela poderia também ser traduzida por imediatamente ou em seguida. Também aceito isso. O que quer dizer? Muitas vezes, e aí
os comentaristas judeus fazem uma diferença entre essa palavra, entre a palavra ahar, vou deixar um pouquinho mais longuinho aqui, de uma outra palavra que é hari. Então aqui você tem ahar e aqui você tem ahar. Quando no texto hebraico aparece essa palavra, ela também é traduzida por depois dessas coisas, entendeu? Então assim, ela também pode ser traduzida por depois dessas coisas, depois disso. E aí qual é a diferença? Aqui há uma diferença verbal e vocês vão acostumando com a aula. Eu trato questões linguísticas, trato questões teológicas, trato questões de espiritualidade, prática, trato tudo misturado no meio do caminho. Essa palavra har aqui, ela tem um sentido diferente apenas para alocar o tempo. É hebraico essa? É a hebraico. Tanto que isso aqui é o hebraico como é escrito hoje, né? Eu ainda coloquei aqui que é o hebraico que se usa no texto da Bíblia hoje em dia. Ahar significa, diferente de ahar, apenas pelo seguinte: quando você tem ahar, e na sua Bíblia vai estar depois, logo, depois disso, e aconteceu o que, pode ser traduzido assim, mas o ahar indica algo que é remoto, tipo assim, uma cena lá atrás, passado muito tempo, agora começa uma nova cena. Aqui não. Aqui a ideia da palavra har está dizendo que foi logo em seguida, que esse evento da vida de Abraão se deu logo em seguida do que aconteceu no capítulo 14. E o que aconteceu no capítulo 14? Nós lemos um momento em que Abraão ele foi resgatar o seu sobrinho Ló, que havia sido raptado pelos reis, pelos 4 reis do Oriente Antigo, que era liderado por Quedorlaomer e outros mais 3 grandes reis. Lembra que na aula passada, esses 4 reis entraram em guerra com os reis de Sodoma e Gomorra. E aí a gente lembra que Sodoma não era só Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma região composta por 5 cidades: Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Então esses 5 reis enfrentaram os 4 reis e perderam. Basicamente o texto não mostra, mas fala que somente 2 sobreviveram, que foi o rei de Sodoma e Gomorra, porque caíram numa poça de piche, né? Então caíram lá num bueiro lá e escaparam ali da perseguição. E aí veio quem? Veio um servo, um dos empregados de Ló, e veio contar. E aí eu falei que alguns comentaristas judeus diziam que aquele poderia ter sido Og, o rei de Bazã, mas não existe uma comprovação histórica. Até porque é difícil ter comprovações históricas dentro dessas narrativas, né, antigas. E aí o que Abraão fez? Abraão juntou os seus 318 homens treinados na sua casa e armados, e foi resgatar Ló, foi resgatar o seu sobrinho. E aí ele enfrentou os 4 reis, e segundo muitos comentaristas, ele matou os 4 reis. E aí lembra que eu falei que ele saiu com um exército bem pequeno, que ele tinha 318 homens, mas esses 318 homens eram homens treinados em artes militares, eram homens treinados na guerra, e Deus lhe deu vitória. Só que no final do capítulo 14, mostra que Abraão não estava somente com esses 318. A pessoa tem que ter muita sensibilidade para ler o texto e ver que lá no final ele estava junto com Escol e Mamre ou Moré, né? Que era aquele que tinha a região dos carvalhos onde Abraão morava. E que provavelmente esses 2 homens também eram chefes de clãs, ou seja, também tinham soldados, ou seja, Abraão ele tinha uma aliança ali, e então ele tinha os seus 318 homens, mas ele não foi só com eles, foi muito provavelmente com esses 2 líderes de clãs, esses chefes tribais para a guerra. Então o texto aqui,
quando ele começa dizendo depois destas coisas, significa que logo em seguida esse evento, ou seja, pode ser passado poucos dias. Esse é o sentido de ahar em hebraico. Depois, assim, imediatamente, logo em seguida, passado muito pouco tempo, passado alguns dias. Diferente dessa outra expressão que significaria, se ela aparecesse no texto, ela indicaria um longo espaço de tempo, entendeu? E ainda que aparecesse na nossa Bíblia depois dessas coisas, mas fosse ahari, o que iria acontecer? Significa que se passou muito tempo, e aí o autor ele só estaria querendo nos dizer assim, ó, depois daquela situação, passado um bom tempo, aconteceu esta. Mas aqui não, ele está dizendo que uma situação está sendo seguida da outra, ok? Ou seja, você tem a história aqui correndo, sabe? A história está linear aqui. E aí olha só o que o texto começa dizendo. Depois dessas coisas, ou seja, depois de Abraão ter tido vitória sobre os 4 reis, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. E guarde bem isso aqui. Ainda no verso 1, a palavra do Senhor veio a Abrão, ainda não se chamava Abraão, né? Chamava Abrão, em uma visão. A gente já viu, desde Gênesis 12, que Deus tem se comunicado com Abrão, certo? A gente já ouviu, a gente já percebeu isso. E até então, você vai perceber, lógico, a gente viu também que lá no capítulo 13, né, quando ele volta do Egito, você vai ver que Deus também se revela a Abrão, no verso, capítulo 13, a partir do verso 14, você vai ver que Deus se comunica com Abraão também, entendeu? Você vai perceber uma coisa no capítulo 12, no capítulo 13, que Abraão ele ouve a voz de Deus, ele ouve. Essa é a primeira experiência de contato dele com esse Deus verdadeiro, ele ouve, ele é capaz de ouvir a voz de Deus. Os rabinos dizem, principalmente o Ramban, que é um dos maiores comentaristas. Ramban é conhecido no Ocidente como Maimônides. É muita coisa no Evangelho. E o Rashi, que é um outro grande comentarista judeu, eles falam que nesse momento da vida de Abraão, ele tem 2 experiências. Ele consegue ouvir a Deus e Deus mostra para ele algumas coisas em sonhos noturnos, em sonhos de noite. Porém agora, uma nova etapa está começando na vida de Abraão. Uma nova etapa do seu discernimento espiritual, uma nova etapa da sua caminhada, da sua jornada. Lembra que eu falei logo no primeiro dia? Vamos olhar para a história de Abraão também como uma metáfora de uma jornada espiritual. Deus agora passa a se revelar para Abraão numa visão. E esta aqui não é uma visão da noite, não é uma visão noturna, ou seja, não é um sonho. Deus se revela para ele numa visão. Ele começa agora a ter um segundo sentido despertado. O primeiro foi a sua audição. E agora ele está tendo uma experiência de poder ver, ter uma visão de Deus. De ter uma visão. E o que isso significa? Isso significa muita coisa. Muita coisa. Por quê? Porque a visão, uma visão como essa que ele está tendo, uma visão de olhos abertos, uma visão de dia, entendeu? Ela já indica que esse homem ele já está num processo de amadurecimento e de conhecimento espiritual muito mais íntimo, muito mais profundo.
Você pode ver que não é todas as pessoas que têm visões. Você pode ver que algumas pessoas, elas ouvem a voz de Deus, elas estão orando, ou elas estão lendo a palavra, porque uma das experiências que a gente pode ter também de ouvir a voz de Deus, nós podemos ter algumas experiências, mas vamos dizer assim, as duas mais comuns, e vou pôr entre aspas, porque nada que vem de Deus é comum, nada que procede do eterno é comum, mas o que comumente a gente percebe é que alguém ouve a voz de Deus enquanto ela está orando. Ela pode estar orando ali e ela vai ouvir o Espírito Santo. Nós que estamos na nova aliança, né? Nós vamos ouvir Deus falando conosco por meio da pessoa do seu Espírito. Então a gente vai ouvir em oração ali, nós vamos ouvir a voz de Deus no nosso interior. É uma voz? É uma voz. Para alguns, essa voz ela vai ecoar como de fora, como que eu estou falando aqui com vocês, ou seja, ela está vindo externa para vocês, ou ela pode ecoar internamente. Você ouve isso dentro de você, mas ouve também como se fosse alguém falando com você. Só que normalmente muitas pessoas, quando estão no início dessa experiência, confundem isso com o seu próprio pensamento, né? Porque as pessoas falam: nossa, eu acho que eu estou ficando doido, eu acho que eu estou ouvindo voz, ou tipo, eu estou pensando em uma coisa. Só que aí você percebe que muitas vezes você ouviu dentro de você, você achou que era uma coisa da sua cabeça, mas de repente você viu alguma coisa de caráter profético e que ela acontece. No caso de Samuel, que não entendia, pode acontecer. Exato. Talvez não sabemos se a voz estava ecoando lá de fora ou surgia como de dentro. Ele só não sabia como lidar com aquela situação, era muito nova. Ele até confundiu com a voz do sacerdote, do Eli. E aí a gente pode também ter uma outra experiência de ouvir a voz de Deus, que é quando a gente está lendo as Escrituras. Quando eu falo para as pessoas que a palavra de Deus ela tem uma autoridade singular, ela tem uma autoridade que nenhum outro livro no mundo tem, eu falo exatamente disso. Somente a Bíblia, ela tem o poder de manifestar a voz de Deus, de que ao ler o texto da Bíblia, porque se você olhar do ponto de vista humano e do ponto de vista comum, a Bíblia é um livro como qualquer outro, certo? Você tem a Bíblia na tradição judaico-cristã, você tem o Alcorão na tradição islâmica, você tem o Bhagavad Gita na tradição hinduísta, você tem lá o Tao Te Ching na tradição budista oriental. Então nós temos muitos livros religiosos espalhados pelo mundo. E tira... Uma frisada assim. Sim, pode falar. A respeito da oração, a oração, a palavra diz que a gente tem que se apresentar a Deus aprovado, né? Esse aprovado, o que faz a gente ter essa intimidade com Deus, é a gente sempre se apresentar desaprovado, sempre nunca se achar que está fazendo alguma coisa extraordinária e que está... Não, sempre se apresentar a Deus. Deus, eu estou em falta, eu preciso melhorar. A oração não é uma oração, não significa ser grande, ser objetivo. Não pode ter arrogância. Não, a pessoa tem que se derramar mesmo. É a hora de Deus se apresentar. Embora Deus conheça mais do que sai da nossa boca, Deus conhece o que sai do nosso coração. Então a gente também ainda precisa ter o cuidado de que o que nós falamos seja algo sincero, né? Por quê? Sincero. Porque às vezes uma pessoa ela pode orar de forma muito piedosa, Senhor, tal, mas o coração ser muito orgulhoso, né? Então antes de Deus ver as nossas palavras, você não consegue mentir, Ele vê o nosso coração. O cérebro já o Espírito Santo já está dizendo, o que tu está falando aí já... Isso. Não tem como mentir para Deus, né? Então a gente tem isso, mas de fato a oração, o momento que estamos diante de Deus é um momento de contrição, de rendição, é um momento de... você citou esse texto do aprovado, mas eu tenho aquele também de Romanos, que Paulo diz assim, Romanos 12:1, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o culto é essa expressão de entrega, de submissão, de quebrantamento. Eu ando meio incomodado nos últimos dias, eu posso dizer nos últimos tempos,
Não que eu não desse atenção para isso, eu sempre dei atenção para isso, mas isso de uns tempos para cá tem de alguma forma me incomodado, que é o quê? Muitas vezes nós estamos na igreja e aqui nós estamos aqui com a proposta de adorar a Deus, de nos reunirmos para adorar a Deus. E às vezes as pessoas no culto, elas ficam dispersas, né? Elas estão tipo... E eu acho que as nossas tecnologias, elas têm um lado bom, mas elas têm lados muito ruins. Por quê? Porque às vezes nós estamos muito ocupados mexendo em tecnologia, manipulando uma câmera, mexendo numa coisa aqui, mexendo noutra coisa ali, e a gente acaba desfocado. Nós que estamos fazendo aquilo, já não estamos fazendo na percepção de quem está adorando, mas de quem está fazendo algo. Mas ainda se nós estivéssemos fazendo algo com a consciência de que está adorando, ainda é válido, mas a distração ela é total. A gente não consegue, é uma linha muito tênue, então a gente acaba mais que fazendo as coisas, meio no piloto automático e não consegue prestar culto. E às vezes nós não prestamos o culto e no nosso serviço ainda a gente faz com que os outros atrapalhem os outros, entendeu? A gente tira a atenção dos outros. Então essas são coisas assim que, por exemplo, eu estou fazendo uma leitura aqui da Bíblia Hebraica, do Antigo Testamento, e isso também está presente no Novo Testamento, tá? Isso está perdido na nossa geração, está sendo perdido na nossa geração, mas na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, está presente que o culto é esse momento quando nós estamos em adoração comunitária, né? Porque culto é vida, todo lugar que eu preciso estar eu estou prestando culto a Deus. Mas quando a gente está reunidos comunitariamente, nós precisamos estar o máximo possível concentrados no que nós estamos fazendo, em prestar adoração. E eu acho que hoje a gente está preocupado tanto com a casca. Eu tenho chegado a esse olhar. Eu ando meio reflexivo nesses últimos 30 dias, que a gente começa a se preocupar com a estrutura da reunião, mas não com a essência do culto. Então eu comecei a me policiar. Eu pego ali, eu estou preocupado em estar tocando a nota certa, eu me preocupo em estar fazendo alguma coisa estruturalmente ali, porque eu estou servindo e quero fazer da melhor maneira possível, mas muitas vezes eu acabo esquecendo de adorar nesse processo. Eu estou tão preocupado ali que as coisas deem certo, entendeu? Que elas aconteçam, que cada coisa aconteça da forma correta, que eu acabo esquecendo de adorar. No dia que eu dirigi o culto aqui, eu fiquei tão preocupado em conseguir, que eu sempre tenho comigo essa filosofia, uma filosofia minha. Eu sei que a palavra é a liturgia central do culto, é o que é central, é o ápice da liturgia do nosso culto protestante. Mas eu tenho comigo, que eu sou um líder, sempre fui assim, que eu quero que a comunidade participe, interaja junto, trabalhe junto. Eu tenho essa visão de engajamento. Então eu queria, naquela noite, dar o maior número de oportunidades possíveis para as pessoas, fazer com que as pessoas elas pudessem exercer os trabalhos delas com que aquilo fluísse e que eu ainda tivesse tempo para pregar, ainda que eu tivesse que reduzir o meu sermão para menos tempo. Então nessa preocupação de conduzir as coisas, de coordenar as coisas, que a gente fica na direção do culto, também eu percebo que a gente acaba não adorando. Você está entendendo? Então é muito difícil, começa a ficar difícil quando a gente está servindo, fazendo o serviço e adorar ao mesmo tempo. Apesar que é considerado por Deus também, mesmo havendo esse desligamento, mas um tocador, pelo fato de ele estar preocupado em dar a melhor nota para Deus, é uma adoração também. Sim. Mesmo assim, Deus... O problema é a longo prazo. Né? O problema é a longo prazo. Então imagine você passar anos assim, entendeu? Anos, meses, anos. Isso vai de alguma forma, isso vai te afetar, isso vai afetar. Eu tenho uma pequena experiência que passar por assim. A minha maneira de adorar, eu posso
passar um pouquinho. Às vezes eu estou no culto, aí eu vejo o Adelino sentado ali, o pastor, só a presença do homem de Deus. Eu olho para o senhor aí, eu tenho como me alegrar aqui, só o senhor olhar para mim, calado, sem fazer nenhum movimento. É porque assim, a adoração a Deus, você tem que espiritualizar um pouco as coisas que estão dentro do culto. Sim. Mesmo que seja material, eu você entendo. espiritualizar, entendeu? E quando existe, isso é uma adoração que eu faço, isso aí eu não estou insinuando ninguém, Sim. entendeu? Mas assim, quando está passando um hino, alguém está tocando um hino, e aquele hino não está me dando incentivo para a minha adoração, você vê eu bater na boca cantando um hino ali, eu não estou cantando aquele hino. Eu estou cantando um hino da harpa, eu estou cantando um hino antigo, talvez. E eu estou fazendo a minha adoração do mesmo jeito, agora eu tive a minha escolha de adorar. Sim. Então é aí que eu estou misericórdia, Sim. eu sou O culto ele é algo muito pessoal, o relacionamento com Deus é algo muito pessoal. Pastor, pode falar. Em relação ao que o senhor falou, incomoda o senhor e incomoda também. Em relação à distração do culto. Eu posso, a gente tem as falhas, tem meus defeitos, tem meus acertos, mas você vai ver dificilmente eu bater o nome de alguém na hora da palavra do culto para falar alguma coisa, a não ser que seja uma coisa muito importante. Sim. E isso tira muito, as crianças tiram muito. As crianças, se você tomar cuidado, você bate o olho na criança, é a coisa mais linda da criança. Mas só que é hora de culto. A criança você pode ver ela depois, você pode ver antes do culto. Mas existe algumas conversas que ela faz parte da adoração do culto. Digamos assim, um pastor precisa orientar um obreiro em determinada função, ofício. Aí existe aquela conversa, aí alguém interpreta, não, mas o pastor conversando no púlpito, né, e tal. Não, mas não é, ele está fazendo trabalho. Agora, às vezes sim, às vezes não. Eu fui de uma igreja que a gente tinha 80 obreiros em cima do púlpito, meu Deus do céu. Você passava raiva. Agora imagina, você está ali para adorar e você passa raiva. Eu passava muita raiva. Sabe qual é a minha maior dificuldade? E eu acho que é de vocês também, a gente estudar um texto todinho, perder horas estudando, pesquisando, orando e jejuando, para trazer para a igreja. Aí quando chega aqui, você vê o irmão com o celular, na hora da palavra. Não, Então, essas são coisas que eu quis trazer, levantá-las propositalmente, primeiro, para nós pensarmos na nossa própria vida, entendeu? Sobre o que é adoração. É muito importante a gente pensar nisso. Pensar que o nosso serviço, por mais que ele seja um serviço a Deus, ele é consequência da nossa adoração. Não é o serviço que vem primeiro, é o culto que vem primeiro. Então, e isso também eu coloquei em segundo lugar, para que a gente possa pensar, porque essa é uma questão que ela precisa ser pensada para se procurar uma solução, entendeu? Para se colocar, para se propor uma solução de como nós vamos conduzir melhor a nossa adoração, conduzir melhor o nosso culto, entendeu? Porque essa é uma parte central. Alguns cultos, quando está tudo muito construído, houve um preparo de antemão, e é muito importante que uma igreja ela possa ter escalas de pessoas, não possa ter a mesma pessoa sempre fazendo aquilo. Como eu disse, você começa a servir, imagine, você tem um cara lá tocando a vida toda, em algum momento, cara, aquilo vai desgastar ele, você não percebe. Vamos dizer assim, você já percebeu muitas vezes que você tem um móvel na sua casa, daqui a pouco você olha, tá aquele rastro de pó de madeira, aí você descobre que o cupim ele entrou na madeira e basicamente ele já corroeu tudo, e às vezes quando você vai pegar, o móvel se desmonta. Eu lembro de um episódio numa casa de uma pessoa que o móvel caiu do nada. Aí quando foi lá, que coisa estranha, o cupim ele já tinha corroído tudo. E às vezes você sente falta daquele lugar que está sendo ocupado. Se quer ocupar com outra coisa, e aquele móvel está lá, né? Eu sinto a necessidade de fazer coisas, de parar. Praticamente eu vejo isso. Eu quero estar ministrando, eu quero estar fazendo as coisas, mas eu também quero estar
adorando, eu também quero estar no momento que eu sento, que eu ouço, que eu fecho os meus olhos, que eu presto o meu culto ali, e não passar 24 horas, entendeu? Todos os domingos do ano preocupado com aquilo. Eu já vivi intensamente isso, porque eu sou um plantador, eu sou um missionário plantador. Quando eu comecei a plantar igrejas nessa cidade, eu respirava, acordava, quando eu dormia bem, mas respirava ministério 24 horas por dia. Isso trouxe desgastes e adoecimentos enormes. Hoje o que eu vivo, tudo que a gente vive, eu e minha casa, de problemas de saúde, é decorrente disso. Ou seja, foram uma vida de 24 horas entregues para o ministério que nos quebrou, entendeu? Saúde física, emocional, espiritual. Então, assim, tem muitas questões que elas são complicadas. Então, a gente precisa pensar muito nessa coisa. É igual, pastor, teve uma pastora de São Paulo, que a gente conhece ela, e ela teve problema de gastrite, problemas cruel mesmo nela, por causa que ela jejuava muito. Sim. Pelas pessoas. E as pessoas, elas se vão. Depois você fica só com o seu... Sim. Entendeu? Então é isso que o senhor está falando, isso é perfeito. É o tempo de você fazer trabalhar e o tempo de você adorar. Sim. E a gente tem que tirar aquela ideia da cabeça. E igreja hoje, as igrejas elas estão criando nichos idolátricos. O que é isso? Que só funciona se o fulano A tiver ou B tiver fazendo aquilo. De forma alguma. Todos somos servos de Deus, todos somos discípulos de Jesus. Alguns, eles receberam uma medida maior para quê? Para que ele possa compartilhar com os outros e possa equilibrar as coisas. É o que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou dando aula hoje? Porque no futuro será vocês. Entendeu? Por que eu estou ministrando vocês hoje? Porque vocês vão ministrar outras pessoas. Eu não estou aqui na prerrogativa do que eu sou único e substituível. Não, eu estou aqui como servo, pegando da medida que Deus me deu, compartilhando com as outras pessoas, para que as outras possam compartilhar com as outras. Ou possam compartilhar comigo também. Entendeu? Por quê? Porque é isso. É como se você pegasse... É um fluxo que se autoalimenta. A igreja ela tem que ser esse lugar. Tem que ser esse lugar, ó, onde a vida ela vai fazendo isso, ó, de um para com o outro, de um para com o outro. Se a gente iconiza, aliás, essa palavra, uma pessoa, corre o risco de acontecer isso aqui, ó. Essa vida começa a escorrer, começa a vazar, começa a ter, ó, rupturas, entendeu? Gente, isso aqui que eu estou falando é muito, mas é muito sério. Isso aqui é a causa de muitas igrejas quebrarem. Isso aqui é a causa de muitos pastores caírem. Isso aqui é a causa de muita coisa que Deus estava colocando lá em cima, erguendo, ser destruída. Entendeu? Porque quando tiver essas brechas, o que a Escritura diz? Que o diabo anda ao quê? Ao derredor. Então imagine uma cidade fortificada, isso aqui é a igreja, a cidade fortificada, é uma comunidade local. Aí começa a sofrer essas rachaduras. É o lugar ideal para os inimigos, ó, atacarem. Depois que ataca, só Deus para livrar. Mas depois o estrago vai ser grande, muito grande. Eu estou fazendo um trabalho, estou escrevendo um artigo de uma igreja nos Estados Unidos, que de 96 a 2006, em 10 anos, ela cresceu assustadoramente nos Estados Unidos. Depois, em 2012, ela já tinha aberto mais 12 igrejas enormes, grandes, de uma estrutura. Chegou em 2014, ela quebrou, do nada. Quebrou do nada. Tipo, já tinha tantos problemas internos acontecendo, e aí foi isso que está acontecendo. Abrindo isso aqui, depois se arrebentou. Hoje, essa igreja ainda vive, o pastor foi tirado, passou por muitos processos a igreja, teve que ser reconstruída, basicamente, o Espírito de Deus teve que reconstruí-la, não foi os homens, entendeu? O Espírito Santo teve que reconstruí-la.
em uma outra cidade, porque a vergonha que aconteceu naquela igreja ali abalou o pessoal da cidade, então ela teve que foi uma bagunça. E é isso que eu quero mostrar. Todas as vezes que essas coisas acontecem, fica muito ruim, fica caótico. Agora, quando isso acontece? Quando a gente começa a criar ídolos, entendeu? Quando a gente começa a falar, não, só acontece isso se tal pessoa fizer, só acontece isso se tal banda tocar, só acontece isso se tal pregador... Não, de forma alguma. Não, todos nós somos servos, todos nós temos algo a contribuir para a vida do outro e para o corpo de Cristo. Lembra que eu falei, é um processo cíclico. Todos nós ajudamos uns aos outros. Só você ler Hebreus capítulo 10, verso 25, quando ele fala: não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. E aí no verso 26 ele fala sobre a necessidade dessa exortação, desse estímulo à fé mútua. Ou seja, o autor aos Hebreus nos dois versos, no verso 25 e 26 do capítulo 10, está dizendo que a comunidade ela funciona nesse ciclo, onde as pessoas elas vão orando umas pelas outras, cuidando uma das outras, adorando juntas, fazendo o serviço um após o outro, e a comunidade ela acontece. Entendeu? Então, saindo da oração agora e voltando para a questão de ouvir a voz de Deus, que eu estava falando aqui em Abraão, deixando esse parênteses. Acho que eu sou Tranquilo, isso aqui era muito importante. Isso aqui chegou num ponto que eu queria muito falar com vocês. Pastor, e a gente vê muitas pessoas com essa mentalidade. Eu vou lá porque fulano está lá. Sim. Hoje sair daqui vou lá no Braz porque lá fala, porque lá fulano está lá. Eu era pastor de uma igreja. Eu era pastor de igreja que a gente tinha a escala colocada na parede, né? Tinha gente que ia lá olhar a escala só para saber quem ia pregar, para não estar no culto, entendeu? Ir para uma outra igreja. Quando eu percebi isso, eu arranquei a escala da parede, eu tirei do mural, falei, agora é interno, só os obreiros sabem quem é que vai pregar. Quando eu vi que entre os obreiros também estava acontecendo a mesma coisa, deixei só entre os pastores, só os que pregavam. Só os que pregavam para saber qual era o dia dele. Mas ainda teve irmãos que perguntavam, quem vai pregar tal dia? Para, meu. Imagina como eu ficava, entendeu? Falava, um servo ou uma serva de Deus, pode ter certeza. Por exemplo, que será instrumento de Deus para falar ao seu coração. Por exemplo, a gente sabe de pessoas que saem daqui e vai lá para o Braz, vai não sei para onde. Beleza, é um problema seu, você quer ir, você vai. Mas, pastor, eu estava um tempo, esses dias atrás, aí orando, pedindo a Deus falar comigo, e Deus sempre falando na palavra, mas não direcionava, né? Aí eu fui na feira, mas ajuda. Aí na feira, você acredita que um homem com calça social, sapato social, uma camiseta assim, ele olhou para mim e falou assim, Varão, tudo bem? E eu nem conheço ninguém. Ele falou assim, Deus está no processo, tá? Esse processo que você vai passar, Deus está contigo. E baixou a cabeça e foi embora. Aí a Ju ficou assim, processo, mas está nem passando processo, falei, Ju, Deus falou. Se nós não estamos em processo, pode ser que o processo venha. Não, o processo ele está acontecendo, né? A gente só não está percebendo. Essa é a questão, né? As coisas elas estão acontecendo numa realidade e que somente num outro momento ela se torna visível. Não, você não sabe nada. Você não sabe nada. Aí, com uma semana, foi anunciado que o galpão vai embora e que uns vai, que outros vai ficar. Eita, Deus. Sim. Tá vendo como já estava acontecendo o processo? Já estava acontecendo o processo. Entendeu? Ele só fez-se conhecido, se manifestou. Nós sabia que ele estava procurando outro salão, lá que não dá para a gente ficar lá mais, a gente sabia, mas não que ia para tão longe. Agora vai lá para aquela cidade lá do Rio, lá é São Roque. São Roque, sim. E aí, certamente, um monte de gente não vai. E talvez eu também não vou. Oremos. Essa é uma outra maneira da gente ouvir a voz de Deus através de servos de Deus, né? Então a gente viu que a gente pode ouvir a Deus no nosso processo de oração. O irmão colocou mais esse item que era muito importante. Nós podemos ouvir a Deus por meio de porta-vozes de Deus. Nós podemos ouvir a Deus lendo a palavra, que a palavra de Deus
faz com que ela se torne viva e conhecida a nós. Porém, uma outra forma de Deus se comunicar é através dos sonhos. Os sonhos é uma outra linguagem de uma comunicação divina. Eu já tive sonhos, perfeito. E nós não podemos negligenciar os sonhos. Alguém vai perguntar, todo sonho é profético? Todo sonho carrega um caráter de revelação? Não, claro que não. Mas todo sonho carrega uma mensagem? Sim, pode ter certeza disso. E aquele sonho que eu dormi de barriga cheia e sonhei? Também carrega uma mensagem. A mensagem é que você deveria comer menos antes de dormir. Brincadeira. Às vezes os nossos sonhos, eles são extravasamentos psicológicos, é uma válvula de escape psicológica para que você não enlouqueça, para que você não surte. Então você pode ver quando você está passando por um problema, quando você está passando por um momento difícil, um momento de muita pressão, você sonha. Às vezes você sonha com o seu ambiente de trabalho, às vezes você sonha com o que aconteceu no seu dia. Normalmente esses sonhos que refletem algum momento da nossa vida, eles são sonhos que eles tendem a ser uma válvula de escape psicológico, ou seja, é para que você não surte. Na verdade, seu cérebro está pensando naquele problema, você não consegue descansar por conta daquele problema. Aí você vai falar, e qual é a mensagem? A mensagem por trás disso é que está te dizendo que isso pode se tornar muito prejudicial na sua vida, se você não tomar uma providência em relação a essa situação, você está entendendo? E tomar a providência muitas vezes pode ser encarar a situação, pode tentar fazer alguma coisa para resolvê-la, ou muitas vezes tomar uma atitude é deixar de lado, tipo, o que eu não posso resolver, o que eu não consigo resolver, eu não posso fazer nada, eu só posso colocar nas mãos de Deus. E colocando nas mãos de Deus, qual é a minha parte? Descansar. E parece que essa palavra aqui é quase uma coisa impossível na vida do homem moderno. Parece que descansar está fora do vocabulário do homem contemporâneo. Ele não consegue descansar, e não é descansar o corpo, é descansar a mente, descansar o coração. Porque se sua mente e seu coração não estiverem em paz, seu corpo não estará em paz. É aquilo que eu falei, você vai dormir, vai ter um sono ruim, vai ter uma noite de sono difícil, vai sonhar, muitas vezes vai sonhar para ter essa válvula psicológica, sabe, esse escape, sabe, igual o botãozinho ali da panela de pressão, quando ela começa a mandar pressão, o sonho muitas vezes é para isso, para tirar a pressão de dentro, entendeu? Mas precisamos aprender a descansar em Deus. Se não tem nada que eu possa fazer, se não tem nada mais do que eu possa contribuir com aquilo, e se aquilo continua ainda sendo um desafio, eu coloco diante do altar de Deus, eu coloco diante de Deus e vou viver a minha vida, vou descansar, e não vou ficar pensando nisso, e não vou ficar me agarrando a isso, e não vou fazer do meu problema um ídolo, não vou fazer do meu problema algo que roube a minha adoração a Deus, não vou fazer das minhas dores, das minhas necessidades, algo que tire os meus olhos de diante do Senhor, entendeu? Eu preciso, a palavra de Deus diz em Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes apresentai as vossas necessidades a Deus, através da oração, da súplica com ações de graças, e ao verso 7 diz assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, irá guardar a sua mente e o seu coração. Paulo está dizendo que quando você coloca suas necessidades diante de Deus, quando você apresenta os seus problemas, quando você coloca diante de Deus, isso é terapêutico. Logo, em consequência disso, antes até mesmo de Deus te responder se sim ou que não, que vai fazer ou que não vai fazer aquilo, o primeiro ato de Deus em relação a nós é trazer paz à nossa mente e paz ao nosso coração. E aí no verso 8, ele fala assim, e aí ele fala que nós precisamos cultivar pensamentos bons. Ele diz, tudo que for de boa fama, tudo que for virtuoso, se algum louvor existe, se alguma virtude há, que seja isso que ocupe a mente de vocês. Então a gente precisa aprender a descansar em Deus,
aprender a entregar nas mãos de Deus, receber essa paz. Quando ele diz a paz de Deus, que esse é todo entendimento, guardará. A palavra guardar em grego ali é a mesma palavra usada por um centurião romano quando ele está guardando uma cela, uma prisão, um prisioneiro. Ou seja, a paz de Deus ela vai se colocar ali firme para proteger a nossa mente e o nosso coração. Mas nós, em contrapartida, precisamos, a partir de então, pensar coisas boas. O sonho também, eu entendo. Sim, Ele tem que ter respaldo bíblico, né? Um sonho ele tem que bater com o que a Bíblia fala. Porque se fugir da Bíblia também, aí não tem como. A minha irmã ligou para mim um dia, disse que Deus usou um vaso lá para ela, assim, em forma de sonho, o camarada sonhou lá, sei lá, uma irmã. Deus disse que viu Deus mesmo falando com ela, dizendo que ia descer na terra, porque ele não estava aguentando a terra, então ele não ia mandar Jesus velho, e ele mesmo ia descer, como que a terra fosse algo tão grande assim. Quer dizer, fora esse tipo de sonho, né, que é dado como profecia, sim, mas assim, o sonho normal, o sonho necessariamente ele não tem a ver com a Bíblia, mas como ele colocou isso como uma profecia, a profecia ela tem que passar pelo crivo da palavra, tem que estar conectado. Mas uma coisa é certa, Deus disse para Jeremias assim, lá por volta do capítulo 23, o profeta que teve um sonho, conte-o como sonho, mas aquele que recebeu a minha palavra, declare com verdade. O que o texto está dizendo sobre isso? Que os sonhos, eles são enigmáticos, que quem tem um sonho não tem certeza do que viu, não tem certeza do que ouviu, não tem clareza sobre isso. Pode existir uma mensagem ali? Existe, mas ela está o quê? Ela está como um enigma, e nem todas as pessoas elas vão discernir isso. Muito pelo contrário, discernir um sonho é um processo complexo. Na verdade, você vai ver que homens que discerniram sonhos, eles tinham recebido de Deus o dom da palavra de sabedoria. Você vai ver que eles tinham um espírito profético sobre eles, como José, como Daniel, entendeu? Então, o sonho, eu acho que o sonho ele precisa ser apenas contado. E aí a pessoa ela ouve e faz o julgamento dela, o discernimento dela. Na minha adolescência eu sonhei com muito dinheiro debaixo da cama. Eu levantei, fui olhar e aí lembrei que foi um sonho. Então esse dinheiro acabou quando eu terminei. Sim, entendeu? Ele tem um significado mais profundo, né? Ele poderia estar dizendo para você, ó, o seu tesouro vai estar onde os seus olhos não veem, entendeu? Então, pensar em sonhos é complicado, entendeu? A gente tem duas ferramentas, ou você recebe essa sabedoria divina para pensar nisso, ou você estuda psicanálise, entendeu? A psicanálise tem um ramo da psicanálise, que é a psicanálise analítica, que o precursor dela é o Jung. Existe dentro da psicologia analítica, na verdade, né? Psicologia analítica é a psicanálise. Existe todo um estudo sobre sonhos, de como ele carrega algumas mensagens. Agora, existem sonhos que são proféticos, que são revelações divinas. E aí nem mesmo um psicólogo, um psicanalista, ele vai conseguir discernir. Por quê? Porque tudo o que é espiritual é discernido espiritualmente. Agora você tem um Abraão, que pelo menos textualmente aqui, ó, até onde a gente leu, que eu vim da caminhada, eu vim do 12 para cá, você tem Deus se revelando a ele por voz, audivelmente. Os rabinos dizem que ele também sonhava, Deus também se revela em sonhos para Abraão. Porém, aqui, ele tem uma visão de dia. Quem é os rabinos? Os intérpretes das Escrituras. Os primeiros intérpretes das Escrituras são os judeus, não são? Os escribas, né? Sim, e toda uma tradição até anterior a eles, entendeu? A Bíblia hebraica é que, assim, vocês começaram o curso aqui já num outro momento, mas quem está aqui desde o início, como a Stephanie, por exemplo, ela já ouviu dizer que a Bíblia hebraica, ela não é uma Bíblia, ela é duas. Ela é uma Bíblia escrita, que a gente chama de tradição escrita, e ela é uma outra que ela foi só transmitida oralmente, que é a tradição oral. E uma tradição interpreta a outra. Então, assim, existem partes da Bíblia escrita que não tem como uma pessoa compreender
se ela não conhecer a tradição oral, entendeu? Essa tradição oral, como o próprio nome diz, ela não era escrita, ela só era transmitida oralmente, entendeu? Desde os dias de Moisés, até antes de Moisés já existiam essas tradições orais. Pais contando para filhos, avós contando para os netos, os mais velhos contando para os mais novos. Chegou um momento da história que os judeus sofreram tanta perseguição. Você viu que eles foram para o cativeiro na Babilônia, ficaram lá 70 anos, depois voltaram. Quando eles voltaram, nunca mais eles foram livres de verdade. Por quê? Porque quando eles foram para a Babilônia, no início quem dominava o mundo ali daqueles dias era a Babilônia. Depois caiu o Império da Babilônia, veio o Império Medo-Persa. Aí, nesse período, eles receberam a ordem para voltar, que foi o Ciro. O Ciro era um rei persa, que deu a ordem para a restauração. A gente vai ver tudo isso, se Deus permite, chegando lá na frente. Aí, a gente saindo disso, quando eles vão repovoar a terra, eles estão entre os persas, depois vem os macedônios, os gregos, época de Alexandre o Grande, entendeu? Depois vem o Império Romano, ou seja, em nenhum momento mais eles foram livres. Israel só está sendo livre, um Estado livre, independente agora, de 1948 para cá, entendeu? E aí o que acontece? Como eles já tinham sofrido muitas perseguições, e para que aquilo que eles sabiam sobre a tradição escrita, que eles sabiam oralmente sobre a tradição escrita, sobre a Bíblia escrita, não se perdesse, eles também pegaram a tradição oral e começaram a escrever. Surgiu um documento chamado de Mishnah. A Mishnah carrega a parte da tradição oral que interpreta a Bíblia Antigo Testamento. Por isso que eu falo, o cristianismo, ele não conhece basicamente quase nada de Antigo Testamento. O que o cristianismo entende do Antigo Testamento é o que está escrito ali, as histórias. Só. Não conhece a fundo o texto. E nunca foi uma preocupação da igreja também. Por quê? Porque a Bíblia da igreja é o Novo Testamento. Entendeu? A Bíblia da comunidade cristã é o Novo Testamento. Então nunca foi uma preocupação. O Antigo tem muita lição. Tem. E para você compreender isso, você precisa conhecer essas traduções. Entendeu? Quando eu comecei a fazer o mestrado, e o meu mestrado era em Bíblia. Era um mestrado um dos mais longos, porque o mestrado na verdade é 2 anos, o meu era 5. E era um mestrado em Antigo e Novo Testamento. Era um mestrado em Bíblia hebraica e Bíblia cristã. E aí quando eu comecei a primeira parte, que era na Bíblia hebraica, eu tive que estudar teologia judaica, eu tive que começar a estudar teologia judaica. Então eu tive acesso às informações aqui, a essas tradições, e faço isso até o dia de hoje, né? Eu não... Então, essas letrinhas judaicas, o senhor conhece as letrinhas? Sim. Entendeu? Então, faz parte de todo esse processo de aprendizado que eu tenho vivido, entendeu? E aí, o que acontece? Abraão, então, ele tem uma visão com os olhos abertos, uma visão de dia, e isso indica que ele deixou de ser um homem pagão, que vivia numa terra pagã, né? O que é pagão? Idólatra. Vou trocar a palavra aqui. Embora Abraão, segundo essas mesmas tradições, nunca foi idólatra, ele já nasceu com uma predisposição a não cultuar aquilo. Mas ele saiu de uma terra idólatra, ou ele era um homem... Na verdade, o pai dele era idólatra. Isso. Ele era um homem que não conhecia Deus. Em Gênesis 12, ele passa a conhecer a Deus, ele passa a ouvir a voz de Deus verdadeiro. Começa um processo de caminhada com Deus, com esse Deus desconhecido, que ele vai aprendendo a conhecê-lo no meio do caminho. E quando chega a Gênesis 15, Abraão se torna um profeta. Um profeta. Ele saiu de um homem comum, de um homem que ouvia a voz de Deus, seja externo, seja interno. Eu, quando leio Gênesis 12, a minha percepção textual ali é que foi muito mais algo interno do que externo. Lá em Gênesis 22,
no sacrifício de Isaac, quando está prestes ali, fica claro no texto que a voz veio de fora, como se alguém, como ecoasse, sabe? Igual aquela mesma voz que você vê lá em Mateus 3,17, quando Jesus sai das águas, e aí abre-se os céus, uma voz dizendo, né, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Quando eu olho para Gênesis 22, eu percebo essa voz como ela sendo externa, mas em Gênesis 12, eu percebo essa voz, Gênesis 12, Gênesis 13, eu percebo muito essa voz como ela sendo muito interna, muito intimista. Então, o homem, inicialmente no seu processo de conhecimento a Deus, de conhecimento de Deus, ele pode ouvir e perceber o Senhor, mas para que ele possa começar a ver, ele precisa entrar num outro nível, num novo nível, ele precisa subir um degrau, entendeu? Subir esse degrau. E aqui Abraão, ele sobe esse degrau, ele sobe, ele tem uma visão, ele vê o Senhor. Não sabemos como o Senhor se manifestou para ele, isso nos está velado, isso nos está escondido, né? Mas ele passa agora a ter os seus olhos abertos, e isso caracteriza o espírito de um profeta, isso caracteriza um profeta, alguém, e você vai ver no contexto depois da história que a gente leu, ele recebe uma profecia sobre o futuro da nação de Israel, entendeu? Que muitos acreditam que, muitos intérpretes hoje, muitos estudiosos hoje do Antigo Testamento, estudiosos judeus, né, não cristãos, acreditam que tudo que ele viu lá era sobre toda a história de Israel, não era nem só sobre a história do que aconteceu no Egito e o Êxodo, né, mas englobando tudo. Bom, seja como for, né, você percebe agora que para que você conheça mais intimamente a Deus, você vai ter que ter um tempo de caminhada com Deus. Não é um tempo de idade, não é um tempo de idade. Eu sempre falo para as pessoas, maturidade espiritual não tem a ver com a idade, mas tem a ver com o quanto você caminha com Deus. Agora, o que é esse processo que eu falo de caminhar com Deus? Esse processo de caminhar com Deus, ele implica em deixar que Deus conduza a nossa vida. Então, o que vai acontecer? Vai ter situações boas e ruins que fazem parte da nossa caminhada com Deus. O Abraão, ele ouve a voz de Deus, ele vai para o Egito, ele se depara com a fome, com a seca em Canaã, ele corre para o Egito. Lá ele enfia os pés pelas mãos, entrega Sara lá para o faraó, mente acerca dela. Depois no capítulo 13 você vê, ele volta do Egito e ele volta para o mesmo lugar onde ele estava em Gênesis 12:8, e ali já está escrito daquela forma para nos ensinar algo, para nos ensinar que muitas vezes quando nós fazemos as caminhadas, fazemos as escolhas erradas, para poder acertar a vida, vamos ter que voltar para o ponto de partida, vamos ter que voltar para a estaca zero. Mas se ele estava caminhando com Deus, alguém poderia perguntar, mas se ele estava caminhando com Deus, por que Deus permitiu que ele desse essa cabeçada? Por que Deus permitiu que ele fizesse essas escolhas erradas, se ele estava caminhando com Deus? Deus permite para que você possa crescer. A gente acha que andar com Deus vai implicar em todas as coisas darem certo na nossa vida. Não! No processo de crescimento, você vai ter que aprender o que é certo e você vai ter que aprender o que é errado. E como é que você aprende o que é errado? Errando. Como é que eu vou saber? Quando eu estava no meu processo de alfabetização, lá na minha época se tinha ditado na escola, acho que isso nem existe mais. A professora falava alguma coisa, a gente tinha que escrever o que ela disse lá. Eu peguei um pedacinho, entendeu? Isso. Aí ela falava, escreva saúde. Aí eu ia lá. Só que aqui não é saúde, aqui é saúde. Porque a tônica, ela é acentuada. Escrevi assim, entendeu? Xarope. Ou vamos pensar assim, de repente ela falava assim, deixa eu pensar aqui. Xícara. Ou eu escrevia assim, entendeu? Ou escrevia assim. Então, depois ela vinha mostrar o quê? Tá errado. O certo é esse, o certo é aquele. Se deixar, você achava que estava certo, hein, irmão? Isso.
Então você não sabe o que é certo, você não tem o discernimento do que é certo, sem experimentar o errado. E também o livre-arbítrio também, que Deus, às vezes a teimosia do homem, Deus deixa ele ir, né? Você não quer ir? Mas não tem a probabilidade de Deus te criar livre e você não errar. Não tem como. E não tem como você crescer se você não errar. Não tem como você aprender o certo sem errar. O problema é que o erro traz dor, o erro traz tristeza, o erro traz uma dimensão... Experiência também, né? Sim, de angústia. A experiência ela vai ser a consequência. Então imagine, de repente você fala, não, me doeu muito essa experiência, eu sei que não devo fazer. Talvez de outra forma, você não teria consciência daquilo. Tem coisas que a gente não entende na vida humana, e é isso que eu falo. Por que eu falo isso? Eu falo do ponto de vista de quem aconselha pessoas, de quem ouve pessoas. Eu ouço as histórias das pessoas, e quando eu as ouço, como pastor, como servo de Deus, como discípulo de Jesus, eu ouço aquelas pessoas sem fazer julgamento das histórias delas. Eu apenas ouço. Eu ouço. E o que eu faço no meu papel pastoral? Eu procuro enxergar a graça de Deus, até mesmo nas coisas mais trágicas que possa ter acontecido. Eu procuro enxergar Deus presente, mesmo nos lugares mais escuros da vida da pessoa, entendeu? Porque eu sei que Ele está lá, eu sei que Ele está em todo o processo da nossa vida, eu sei que nada na nossa vida, não existe situação da nossa vida que Deus não esteja presente. Se faço minha cama nos céus, lá estás. Se faço no mais profundo abismo, lá também estás. Entendeu? Então, abismo e céu, por que há esse contraste nesse Salmo 139? Não é só a poesia, a linguagem poética, ela quer nos expressar muitas coisas. Ela não quer só fazer o contraste de que eu faça a minha cama nos céus no abismo. Ele está falando de dimensões da vida. Se a minha vida é um céu, se tudo está bom, o Senhor está lá. Mas se minha vida é um inferno, se eu estou vivendo um momento, tribuloso, um momento terrível, Deus está lá também. O que nós precisamos entender é isso, que Deus está em todos os processos da nossa vida. Mas por que Deus não intervém? Ele não intervém porque existe coisas que você precisa passar na sua vida, que você não vai acordar, infelizmente, que eu não vou acordar, infelizmente, se eu não passar por aquilo, que talvez Deus já falou de inúmeras maneiras com a gente, e a gente não ouviu, a gente não entendeu. Aí quando passa, sabe aquele momento que você fala para a criança, não põe a mão no fogo que você vai se queimar, não põe a mão no fogo que você vai se queimar, se você pôr a mão no fogo eu vou te bater. Ela vai lá, põe a mão no fogo, queima. Aí, em vez de você bater, você tem que se socorrer para não acontecer alguma coisa grave. Você está entendendo? Ou seja, falar, ameaçar, não adiantou. Quando é que ela aprendeu que ela não pode pôr mais a mão ali? Porque às vezes, quando a gente está assim, como uma criança mesmo, a criança, você diz assim, ela tem uma tombada ali, né? Ele não está nem pensando em tombada, ele não está nem vendo. Aí você diz, não mexe ali, não, o cara vai estar chocado. Não mexe aquela tomada. Você despertou nele, está mandando ele. De alguma forma ele está entendendo o contrário. Ele diz, rapaz, eu nem sabia disso, eu vou lá para ver se. Porque houve um despertamento. E às vezes Deus está avisando e a pessoa entende o contrário, né? Se ele está avisando, é como o negócio da fruta que o homem comeu. É o que Paulo fala lá em Romanos, né? Como você saberia que a lei é. Como é que eu saberia que quebrar a lei é pecado se Deus não dissesse não faça, né? Tem esse paradoxo. Toda vez que você coloca proibição, desperta o desejo. É a história do jardim. De todas você pode comer, essa não pode comer. Então, aonde o tentador pegou eles? Na que não pode comer, porque desde o momento que eles ouviram que não poderiam aquilo desperta, entendeu? Um senso, não vou nem dizer de curiosidade, mas nós temos como nós fomos criados com a eternidade dentro da gente, a gente tem se nós não tomarmos cuidado, a gente acha que nós não temos limites, que nós podemos romper com a barreira do tempo e do espaço, entendeu? E Deus já coloca cercas exatamente para isso, para conter a gente.
Aí a gente vai e quebra elas. Aí a gente se machuca. E aí a gente aprende. Às vezes não. Às vezes se machuca mais. Às vezes aprende. Às vezes não. E por aí vai. E esse é o processo da vida. Então o Abraão, assim como nós, para que a gente conheça Deus, para que os nossos olhos possam ser abertos, para que a gente possa discernir a realidade espiritual de uma forma mais profunda, de uma forma mais viva, de uma forma mais intensa, nós precisamos caminhar com Deus mediante a experiência do acerto e mediante a experiência do erro. E em nenhum momento desistir da caminhada, e em nenhum momento distanciar-se do Senhor. Se eu erro em Deus. Eu preciso tratar com Deus e continuar a jornada. Se eu acerto, se eu estou bem, se está tudo dando certo, eu não posso me esquecer de Deus, porque tudo que eu tenho, se as coisas estão dando certo, se eu estou no auge, se eu estou no topo, é a graça dele. Eu só estou onde estou porque ele me colocou. Então, o que nós precisamos? Qual é a consciência que a gente precisa ter em nós? É a consciência de que em todos os processos da nossa vida, Deus está presente. Em todas as situações, Deus está presente. Não tem nada que eu pense, que eu fale, que eu tenha como ação, que eu tenha como comportamento, que eu tenha como intenção, motivação no meu coração, que Deus não saiba. Deus sabe antes mesmo de nascer o desejo no meu coração. Deus sabe antes mesmo das minhas predisposições. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, tudo que nós podemos fazer em Deus é, errando ou acertando, nos voltarmos para Ele. Errando ou acertando, nos dobrarmos, nos inclinarmos, nos colocarmos aos seus pés. Nos rendermos. O errar demais também envolve quem está ao redor. Uma pessoa que, no momento que está errando, quem está perto está passando por um desconforto de alguma forma. Ele transparece de alguma forma algo ruim para quem está perto. Sim. Né? Isso eu estou falando até coisas que não chegam ao público. Né? Sim. A gente começa quando a gente começa a viver uma situação de distanciamento de Deus, estar na vontade de Deus é receber vida. Estar fora da vontade de Deus é ter comunhão com a morte. As forças da morte, elas começam a penetrar na nossa vida, elas começam a se manifestar em nossa vida. Ao invés de exalarmos vida, nós começamos a exalar morte, né? Isso daí, nós vibramos, nós emanamos isso na nossa espiritualidade. Ok? Então, acho que isso aqui era o mais importante que eu tinha para falar sobre esse verso. A gente ficou no verso uma aula inteira, para você ter ideia. Quase 2 horas. Entendeu? Você vê que abrange muita coisa. Sim. Às vezes você olha para o texto todo e você fica procurando palavras e não acha, porque você não Estamos no verso 1. Entendeu? Isso porque ainda tem a segunda parte do verso, quando Deus fala assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão, que é o que completa esse verso, que é uma outra mensagem. Então ele tem essa percepção de Deus, Deus se revela a ele para trazer essa mensagem. Por que Deus diz isso para ele? Não temas. Porque o que está acontecendo com Abraão? Quando ele venceu os reis, ele os matou. Ele teve que, para salvar a vida de Ló, e esse é o problema das guerras, né? Sempre foi o problema das guerras, que para promover a paz, eu tenho que deflagrar uma guerra, que para que eu venha salvar uma vida, eu vou ter que tirar a vida de outros. E Abraão não era um homem de guerra, ele não é um homem de guerra, Abraão é um homem pacífico. Mas Abraão ele se envolveu no quê? No episódio de libertar o seu sobrinho. O sobrinho que já tinha perdido o pai, que já não tinha mais pai, que morreu lá ainda em Ur dos Caldeus. O pai de Ló era Arã, morreu em Ur dos Caldeus. Então imagine, ele foi criado pelo avô como patriarca, o Terá. Depois o Terá morre e Abraão assume a sua paternidade. Então não era apenas um sobrinho, era como um filho.
Você está entendendo? Então ele se dispõe, ele vai para uma guerra por causa do Ló. Ele levou o Ló. E não é o Ló, e não é porque o Ló seja o melhor dos parentes, muito pelo contrário. Ele estava distante do seu tio, ele já tinha separado do seu tio, ele tinha divergências com o seu tio. Talvez, o que foi nobre na atitude de Abraão? Que mesmo seu sobrinho tendo divergências, não estando mais perto, tendo feito a sua escolha, ele poderia pensar e falar, já que ele fez essas escolhas, foi para uma cidade que iria sofrer isso, vai arcar com as consequências. Mas Abraão não pensou nisso. Abraão é um homem justo. Abraão se preocupou com a vida, você pode ver que ele ama tanto Ló, que quando ele deixa para Ló escolher para onde vai, ele não toma a iniciativa de escolher sendo o mais velho, sendo o patriarca, entendeu? Ele falou, não, o que você escolher, o que sobrar para mim eu pego. Você está entendendo? Então, tudo isso é louvável. Mas Abraão estava preocupado, porque desde os primórdios ele entendia que ele havia matado reis poderosos, que isso poderia trazer perseguição sobre a sua vida, que isso poderia trazer retaliação sobre a sua vida. Por isso Deus vem e diz, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Escudo é a palavra... deixa eu ver, agora até esqueci. Essas palavrinhas aqui tem hora que me dá um nó. Ele diz que ele é o Magem, o escudo de Abraão. Que é a palavra Magem, ou Magem. O que é um Magem? A ideia do escudo é assim, eu sou aquele que vou te cercar. Ele está dizendo para Abraão que Abraão não precisa temer, que ele não vai receber um castigo divino pela ação que ele teve. E aí de novo poderia surgir aquelas dúvidas, né? Como ele não vai ter um castigo? Ele tirou vida de outras pessoas. Entendeu? Como ele não vai ter uma retribuição divina? Ele matou reis, ele matou com o seu exército, ele deflagrou uma guerra. Ele não deflagrou, né? Na verdade a guerra já estava acontecendo. Por que Deus diz que ele não vai ser julgado não vai ser julgado, não vai ser condenado, não vai sofrer uma retaliação? Porque na verdade o Abraão ele vai para a guerra não por interesses de poder, não para tirar os bens de outro, não por um espírito de dominação, porque as guerras eram feitas assim, né? As guerras eram dominação. Eu estou crescendo, eu quero aquele território ali, aquele território está ocupado, então eu vou invadir aquele território, vou destruir tudo, vou saquear tudo, vou roubar os bens e vou dominar a terra. Essa intenção, ela é extremamente ruim. Agora Abraão ele foi para a guerra para salvar uma vida. Ele não foi com o objetivo de tirar vidas, ele foi com o objetivo de salvar vidas. E com o objetivo de salvar vidas, infelizmente, ele teve que lutar, ele teve que defender a vida do seu sobrinho. E ao defender a vida do seu sobrinho, como consequência, acabou tirando a vida de outras pessoas. Entendeu? Isso aqui, eu não quero ser tendencioso, nem quero que a minha fala seja tendenciosa, até porque está sendo gravado, mas se você olhar para o Israel hoje, por que Israel começou a fazer o que fez? Por que Israel, há um ano, está em guerra contra a Palestina, contra o Hamas, contra o Hezbollah e contra aquelas comunidades? Porque há um ano atrás, exatamente um ano atrás, dia 6 de outubro do ano passado, o Hamas invadiu as terras de Israel. Nós estamos num período
que a gente chama de período sagrado. Quando chega mais ou menos no mês de setembro, outubro, acontecem 3 grandes festividades. Primeiro é o chamado Yom Teruah, que é conhecido aqui por muitos como Rosh Hashanah. O que é o Rosh Hashanah? É a entrada do Ano Novo Judeu. Por exemplo, esse ano, o Ano Novo Judaico se deu da quarta-feira para sexta-feira passada, entendeu? Da noite de quarta-feira para sexta-feira se deu o Ano Novo. Agora nós estamos caminhando na comunidade judaica para a segunda festa que vem depois dessa, que é o Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia mais sagrado do calendário judaico. É o dia da expiação na Bíblia, sabe? Que você lê lá em Levítico 23. Era o dia que no passado, nos tempos bíblicos, o sumo sacerdote vinha, entrava na tenda, ou no templo de Salomão, na tenda na época do deserto, no templo de Salomão, na época do reino ali, dos reis, e entrava no lugar santíssimo e oferecia um sacrifício em prol de toda a nação. Esse dia é o mais sagrado, Yom Kippur, dentro No ano passado, tinha acabado o Yom Kippur no dia anterior. Aí no outro dia, ou 2 dias depois, aconteceu aquela tragédia. E aí o que Israel tem feito? Tentado resgatar as pessoas que foram sequestradas pelos terroristas. E aí o que eles fizeram? Deflagraram uma guerra. É porque ninguém quer aceitar Israel independente, né? Israel... Exato. Aí... E assim como Abraão, para salvar Ló, teve que tirar vidas, Israel, para salvar sobreviventes, teve que tirar vidas. Sobre o Israel de hoje eu não tenho o que dizer, mas desse texto e dessa atitude de Abraão, Deus mostra para Abraão que Deus não iria puni-lo por causa daquilo. E sabe por que Deus não iria puni-lo por causa daquilo? Porque a motivação que levou Abraão para a guerra era a vida, não era a morte. A motivação, lembra que eu falei, se você quiser entender a Bíblia, você precisa de uma chave, de uma lente, de uma única chave você vai entender. Tudo na Bíblia é a favor da vida. O que é a favor da vida é a favor da vontade de Deus, é a favor de Deus. O que for contra a vida é contra Deus. Esse é o princípio ético máximo, primeiro da Bíblia, como um todo, tanto o Antigo como o Novo Testamento, tanto Bíblia hebraica como Bíblia cristã. É o princípio da vida, é o princípio da preservação da vida. Abraão é justificado aqui porque ele quer salvar uma vida. E infelizmente, na tentativa de salvar uma vida, tirou outras vidas. E aí o que Deus diz? Não só mostra para ele que ele está livre de condenação, como também diz que se colocaria como um escudo ao redor dele, que o cercaria com cuidados. Por quê? Porque provavelmente isso despertaria o ódio de outros para querer vir contra ele. Mas Deus está dizendo que não iria permitir. E ainda completa dizendo, eu sou o teu escudo. E aí, em algumas Bíblias ele vai dizer, o seu galardão será grande. Ou como está na minha, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, né? Ou seja, Deus está dizendo que Abraão, ele não só será cercado por Deus, como ele é alguém que vai viver as promessas de Deus. Que Deus irá cumprir as promessas dele, que ele será possuidor de bênçãos de Deus, que ele será possuidor do que Deus tem a dar na terra, neste mundo, e do que Deus tem reservado a ele no outro mundo, né? Embora esses conceitos não estão bem presentes nesse texto, mas aqui é meio que eu estou fazendo uma conjectura aqui, entendeu? Então, e aí o que Deus faz aqui, para a gente matar esse capítulo 15, pelo menos fechar esse hoje? Ao ouvir tudo isso, Abraão ainda tem medo. No verso 2 ele diz, ele questiona, diz o verso 2, então disse Abraão, Senhor, que me has de dar, pois ando sem filhos e o meu mordomo é quem que vai herdar, é o Damasceno. E aí Deus chama ele, faz ele sair da tenda,
faz ele olhar para as estrelas do céu, renova as promessas, ou seja, enfatiza mais uma vez que ele iria cumprir aquilo. E aí Deus estabelece um sinal e uma aliança. No verso 7 ele vai dizer: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra para herdares. E aí Abraão faz mais uma pergunta: como saberei que hei de herdá-la? Aí no verso 9 diz assim: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. E aí ele trouxe, partiu pelo meio, fez um sacrifício ali. As aves ele não partiu. E aí o que aconteceu? Aquele sacrifício ficou ali. E aí no verso 12 aconteceu uma situação. Abraão, por causa, estava um sol pesado, o dia se passa, ele está ali, ele não ouve Deus falar nada, ele apenas fez aquilo que Deus ordenou, e aí ele cai num profundo sono. E aí o texto diz: eis grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão, no verso 13, é Deus falando para Abraão. Só que agora Deus está falando para Abraão em um sonho, não mais como no verso 1, que foi numa visão de olhos abertos de dia. Aqui não, aqui o texto diz que é pôr do sol, que está anoitecendo e que ele tem um sonho. Nesse sonho Deus fala com ele dizendo: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, eles servirá nessa terra e serão afligidos por 400 anos. Eu vou julgar a gente a qual eles vão servir, depois eles vão sair com grandes riquezas, e você irá descansar, você irá morrer em boa velhice, e você será sepultado, e a 4ª geração voltará para essa terra, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não se cumpriu. E aí o texto ainda diz: sucedeu que posto o sol, houve escuridão, um forno de fumaça, uma tocha de fogo passou por meio por aquelas metades. Essa tocha de fogo que passa pelo sacrifício ali, no sonho, isso aqui ainda é um sonho, está dormindo, é uma manifestação do Senhor. Aqui a gente viu que o Senhor se revelou para ele como uma tocha, como uma coluna de fogo, como um grande fogo que passa ali, consumindo o holocausto no sonho. E ali você pode ver que Abraão recebe o quê? Uma profecia sobre o futuro da nação. E tem muitas discussões, a gente poderia falar como nasce um profeta, como Deus forja um profeta. Eu não tenho nem mais tempo para falar sobre isso. 18? Oi? Ele falou no versículo 18? Sobre, naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, ou seja, fez uma aliança. E aí ele diz: a tua semente eu dou esta terra, desde o rio Eufrates desde o Egito até o grande rio Eufrates. E aí ele fala das nações que estavam ali vivendo naquela região. Então, essa palavra concerto aqui é berit em hebraico, Berit, B-R-I-T, Berit é aliança. Berit, ela vem de uma raiz em hebraico que significa cortar. Toda aliança implica o quê? Que algo está sendo sacrificado. Ali, o sacrifício é o quê? O sacrifício são os animais. É interessante que antes disso, você tem um texto muito, que é o que eu vou fechar a nossa aula, que Deus faz essas promessas, fala tudo isso a Abraão. Eu faço uma mistura aqui que para eu entender depois. Eu também estou fazendo. Eu vou fechar a nossa aula aqui com o verso 6. Mediante a tudo que Deus fez aqui nesse texto, vai dizer o verso 6 assim: e creu ele no Senhor, e foi imputado isso por justiça. O que quer dizer essa palavra? E creu ele no Senhor e foi imputado por justiça. Significa que Abraão entendeu que tudo que Deus iria fazer naquele momento na vida dele não era algo de que ele era merecedor, não era algo de que ele era digno, mas que ele estava crendo na justiça de Deus, na bondade de Deus. Ele entendeu que não era pelo seu mérito, mas era pelo mérito, pela graça, pela justiça, pela bondade de Deus. Ou seja, Deus estava fazendo tudo aquilo porque Ele é bom. Deus estava fazendo tudo aquilo porque Ele tem um plano, porque Ele tem um projeto, porque Ele tem algo a realizar, entendeu?
Então você vê, ao mesmo tempo que você vê nesse texto um sinal de uma profunda grandeza, porque Abraão ele chega num nível de elevação espiritual em que seus olhos são abertos, ele tem uma visão de olhos abertos do Senhor, e esse tipo de visão, só quem tem visão com os olhos abertos no texto da Bíblia hebraica são os profetas. Só o profeta ele tem essa abertura, ele experimenta essa abertura, onde o véu, porque querendo ou não, nós vivemos entre dois mundos. Só que nós só percebemos esse mundo físico. Quando o véu ele é rasgado, a gente consegue perceber a realidade espiritual. Só que a gente não consegue ver isso aqui. O momento que a gente consegue passar de um lado para o outro é no sonho. O sonho, ele descortina esse véu que separa essa realidade física dessa realidade espiritual, dessa realidade material. Agora o profeta, ele tem uma alma lapidada por Deus, que ele consegue perceber a realidade de Deus dentro da realidade humana. É como se esse véu se rompesse, esse véu fosse removido por algum momento, e ele consegue ver no físico isso. Então você vai ver que é um momento muito glorioso na vida de Abraão, onde ele é visitado vou usar entre aspas, por esse espírito da profecia, onde ele passa a ver essa realidade de outra forma, ele passa a enxergar Deus na sua realidade presente, mas ao mesmo tempo ele é um homem tomado de muita humildade, que reconhece que tudo que Deus está fazendo não provém dele, que ele não tem méritos sobre isso, que tudo é a graça de Deus, tudo é a justiça, é a bondade de Deus sobre ele, ok? E aí a gente ficou com esse capítulo por hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração final antes da gente encerrar? Eu achei muito interessante. É igual quando o senhor diz ali do erro do ser humano, né? Eu acho interessante que teve um pastor que ele falou para a gente, irmãos, a gente tem que ter muita humildade, né? Vocês estão despertando aí, quer falar, Jesus quer pregar. Ele falou assim, quando eu comecei a estudar, eu já fiz muitas coisas, irmãos. Eu já preguei uma palavra que depois eu tive vontade de pregar. Faz parte. Eu vou carregar aqui na tábua do meu coração isso que o senhor falou. Isso aqui eu não posso esquecer não. Porque tudo está baseado nisso. Tudo na Bíblia é a favor da vida. Isso aí não precisa mais nem explicar nada. Isso aí eu tenho que carregar para mim. Tudo que é a favor da vida, tudo que eu fizer, é a favor eu de tenho Deus. que ver se a Bíblia aprova. Sim, e se é a favor da vida. A regra é, vai produzir vida? Se não, Então... Se for, por mais estranha que possa ser sua escolha, sua atitude, ainda que seja em uma guerra, salvar uma vida, que assim seja, entendeu? Então esse é o crivo ético, entendeu? Essa é a chave pelo qual a gente vê. Você pode ver que no Evangelho de João, só para fechar isso, para você ver como vida é a palavra-chave da Bíblia. Aliás, vou mostrar dois momentos. Tenho que mostrar um no Antigo e um no Novo. No Antigo, quando está fechando o livro de Deuteronômio, Moisés sobe no monte e ele diz para o povo assim: eis que coloco diante de vocês bens, vida e morte, bênção e maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam todos os dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, vida é a prioridade máxima. Quando você abre o Evangelho de João, diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito se fez. Aí você chega no verso 3 e diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele é a expressão máxima da vida. Jesus é a expressão máxima da vida, ou seja, que Deus se preocupa tanto com a vida, que vida é a palavra-chave, que a vida tomou forma, a vida encarnou-se, a vida de Deus se manifestou entre os homens. Eu passei uma situação, antes de eu estar morando aqui
lugarzinho melhor. Eu perdi minha casa em São Paulo, aqui em Perus, devido a uma mina d'água que nasceu lá no vizinho, estourou minha casa dele, aí não deu, não consegui. Aí eu fui morar numa ocupação no Recife. E lá surgiu uma ordem da facção. Todo mundo tinha que dar por mesma quantidade. De vez em quando eu dava R$1, 2, mas eu não dava aquela quantidade. A minha família também não dava. Isso gerou um problema para mim no céu. O meu nome foi para a lista lá deles. Eu estava lá ia para o tribunal do crime mesmo, ia ser outro. Na frente da minha casa, um cara que já tinha matado mais de 50, era meu vizinho, botou na frente de casa para me experimentar um bocado de munição para secar. E eu não sabia, vim saber quando Deus falou comigo. Todo mundo sabia que eu ia correr, ninguém tinha coragem de abrir a boca, falar. Aí Deus falou comigo e disse: prepararam um copo para ti, mas eu vou fechar a copa e vou abrir para eles. Eu senti muito mal. Aquilo não. Eu disse: Deus, salva essas pessoas. Sim. Eu fiquei preocupado porque eu queria que Jesus salvasse. E Deus achou melhor tirar a vida deles. Sim. Só na minha rua foi 6, não. Foi 6 mortos. Foi muita gente. Deus tinha falado. E quando mataram aquele principal que estava, houve até uma reunião, eu com um chefão lá. Eles me prensaram assim, disse: olha, tudo armado assim. Você é a única pessoa que não quer dar nada, não sei o que. Eu disse: aí eu dei uma palavra de Deus para ele que ali. Eu cheguei para eles e falei: olha, a palavra de Deus diz que em vão trabalho no sentinela se Deus não guardar a cidade. E diz que eu citei aquele versículo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Significa que o crente ele é livre, né? E ele em vão trabalho no sentinela. Então eu respeito o trabalho de vocês e jamais eu faria esse trabalho de vocês. Mas uma pessoa que mora num barraquinho, para dar por mês uma quantidade, porque se for um barraco, se você for encontrar pano velho, não tem qual que tem. Teve um dia que um cavalo perdeu o controle e saiu derrubando os barracos, por dentro dos barracos. Foi tanta gente pelada, gente que sagolava, foi um horror. É uma coisa terrível morar num lugar desse. E eu dormia, acordava, eu tinha que orar, eu tinha que buscar. Foi ali que Jesus me batizou, ali, o Espírito Santo, naquele ribuliço. Assim, para resumir. Para você ver que os lugares escuros é o lugar onde a graça de Deus está. Mas ali Deus me encheu e eu olhei para a cara do indivíduo, o chefe, e disse essas palavras. Eu disse: olha, o meu dinheiro é para as ofertas da igreja, é para os dízimos e as ofertas. Eu dou minha vida, se for possível, mas eu não contribuo para o tráfico. Pelo contrário, eu oro para vocês, para Jesus libertar vocês. Entendeu? Eu sei que estou correndo um grande perigo aqui, mas vão trabalhar sem tirar, se dando guardar a cidade. E eu sou livre, eu ando aqui de cabeça erguida, a hora que pode ser meia-noite, a hora que eu chegar, vocês podem estar armados até os dentes. Eu vou entrar com Jesus, saio com ele, e a minha vida é essa. Não venha pedir dinheiro a minha parte. Quiser um pão, eu tiver com fome, eu me dou, mas não venha me envolver nesse negócio de tráfico, eu não aceito isso. Custe o que custar. E nem minha família vai cair de fora, irmão. Foi um remédio. Ele disse assim: a partir de hoje ninguém vai mexer com você. Eu vou dar ordem, ninguém vai mexer com você. Tem mais sua família vai ser preservada aqui. E qualquer coisa, se precisar da gente, pode chamar dele. Não vou chamar. Eu sou livre, eu ando com o anjo de Deus, minhas coisas é com Deus. Sim. Aí eu fui e falei a verdade, agora isso treino, né? Treino. Isso não foi fácil. Aí depois que eu fiquei sabendo, quando mataram meu vizinho, eu botei um pedreiro para fazer um serviço em casa e foi o pedreiro que tinha matado, eu não sabia. O pedreiro construiu minha casa, que era de madeira, construiu. E eu fiquei sabendo, Nelson, tu é doido, botou um cara para fazer tudo. Mas o cara tão legal, depois foi ele que matou o Hérito, rapaz. Aí eu perguntei a ele se aquele cara queria matar um monte de gente ali. Aí que eu fiquei sabendo que ele queria ceifar. Aí eu fiquei triste pelo fato de ser almas que estavam. Sim. Mas às vezes Deus age dessa forma, né? Infelizmente, sim. Deus, quando ele... A gente tem que entender que todas as almas são dele. E ele coloca nesse mundo como ele quiser, ele tira desse mundo como ele quiser. Então, entendeu? Tudo é dele. Nunca quero passar. Hoje, por isso que hoje eu vejo um camarada assim. Eu não tenho muito medo de malandragem, porque eu conheço as malandragens como é.
Deus já me deu um livramento terrível. Eu já parti para cima de um cara armado, desarmei ele. Umas 2 vezes eu desarmei, uma autoridade de Deus mesmo. O cara partiu, ele mexeu, eu segurei a mão dele. Aí, quando ele ia falar, eu disse: a autoridade está sobre mim, não está sobre você. Você não tem o que falar. Sim. Quem tem a palavra aqui sou eu. Quando Deus é o nosso escudo, é exatamente. Vamos orar? Oremos. Misericórdia dele, né? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos pela tua bondade, pela tua benignidade, pelo teu amor, que a tua presença, Senhor, esteja sobre nós, que o Senhor conduza as nossas vidas, nos guarde e nos guie em tua presença, Pai, eu te peço em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Acabado. Família.